Que legal, meus queridos irmãos e amigos, você, telespectador aí, que está assistindo agora o nosso programa. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Salmo 91. Salmo 91 diz assim, verso 1º e o 2º, né? E o título que eu dei para esta mensagem para essa devocional, não é? Chama-se Esconde, Esconde. Não é verdade? Então vamos lá. Salmo 91, verso 1º diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui nesses dias e a gente é pressionado de todos os lados. Carol citou mais cedo que às vezes a gente está rindo, está com um bom humor, mas isso não significa necessariamente ausência de problemas. Isso quer dizer que nós temos e podemos dizer que Deus é o nosso refúgio, o nosso baluarte, Deus em quem confiamos. Por quê? Nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Dentro desse contexto, quando eu pensei nessa palavra, nesse tema esconde, esconde, e eu quero trazer aqui para vocês, é porque esconde-esconde é uma das primeiras brincadeiras que a gente aprende na vida, não é verdade? É uma brincadeira que nos leva a essa iniciativa, nos leva a inteligência, nos leva a essa perspicácia de esconder em algum lugar que ninguém vai nos achar. Tem aquela famosa piadinha, não sei se a Carol lembra dessa piadinha, o vendedor liga para uma casa, alô, eu queria falar, aí uma criança diz, alô, queria falar com seu pai. Não, ele está, mas não pode atender. Mas tem outro adulto? Tem, a polícia. Eu posso falar com a polícia? Não, ela não pode atender. Aí chegou, quem mais está de adulto aí? Os bombeiros. Então deixa eu falar com um dos bombeiros. Não, eles estão ocupados, não podem atender. Mas por que todos estão aí adultos e não podem atender? É porque eles estão me procurando. Ou seja, estava escondidinho. Estava escondidinho ali. Então essas brincadeiras que nós aprendemos, elas são perigosas para a gente, muitas vezes. Nos levam assim, enquanto crianças, tem um quezinho ali de irresponsabilidade, mas a gente sabe que alguns esconderijos também são perigosos. Eu me lembro que a gente brincava na casa de um amigo e esse amigo, ele tinha lá na casa dele um porão. E esse porão, ele estava bem escondido, assim, bem escuro, bem ali cheio de mofo e a gente ficava ali por algum tempo. Então você estava inalando ali aquele mofo, você estava ali, poderia ter um fio desencapado, você tomar um choque, poderia ter algum bicho ali. Então alguns esconderijos, eles são perigosos. Aí a pergunta, quando eu leio esse texto, onde você que está nos assistindo se refugia? Quando a chapa está fervendo pelo seu lado, onde você tem se escondido? Outra pergunta, onde tem sido o seu lugar de choro? Tem sido na frente de todo mundo, para se fazer de coitadinho? Esses falsos refúgios, eles são ilusórios para nós. Eles só trazem desilusões para cada um de nós quando nós procuramos nos refugiar em alguns lugares errados. E eu tenho uma definição aqui de refúgio, veja bem, segundo o dicionário Priberan, está dizendo aqui, refúgio, lugar para onde alguém se retira para evitar um perigo, é um abrigo, é um retiro, é amparo, é auxílio, meio de escapar, é um recurso. E aqui uma quarta definição é o remédio. Então, muitas vezes, nós temos as nossas pressões, nós procuramos um lugar onde devemos ali nos esconder, procuramos alguns remédios, procuramos alguns retiros, e isso tem que ser necessariamente em Deus. Porque aqui o salmista, ele diz, ele coloca de um estado na vida de uma pessoa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele já está lá, ele diz, ele pode dizer, o meu auxílio, o meu refúgio é o Senhor, o meu remédio é o Senhor, o meu abrigo é o Senhor. Então você esconda no Senhor, e eu tenho certeza que muitos desses falsos refúgios, eles se perderão na sua vida. Por exemplo,
É comum, no momento de pressão, a gente querer ler aqueles livros de autoajuda, sermos levados a esse tipo de prática. Não, livro de autoajuda não vai resolver o nosso problema. Isso pode nos trazer uma desilusão, porque nós podemos nos ajudar, mas não sabemos lidar com as pressões exteriores. Então, nós precisamos do livro da ajuda do alto, que é a Bíblia Sagrada. Precisamos de ouvir a voz do Senhor. Às vezes, sobre as pressões, nós queremos nos refugiar na comida. Quanta gente come por ansiedade, por compulsão, come como se fosse para aliviar um estresse. Olha os malefícios que isso traz à saúde. O Senhor, Ele é o pão do céu. Observamos que alguns outros, especialmente algumas mulheres, viu, Carol? Elas usam ali o quê? Do artifício das compras. Né? Querem comprar para poder o quê? Satisfazer, colocar uma emoção ruim para fora, como se vencesse aquilo ali. Também, essa compulsão é um refúgio que traz desilusão. Outra, aventuras sexuais. Seu casamento está ruim, você procura em meios externos. Não, é hora de resolver os problemas internos, porque o Senhor é aquele que te ajuda, Ele é o seu noivo. E aí nós vamos entender quando o profeta Jeremias diz sobre as cisternas rotas, aquelas cisternas rachadas que não retêm água. Nós temos uma sede absoluta de Deus. E essa sede, ela só vai ser saciada quando Ele nos der a água da vida, que foi o que aconteceu com aquela mulher samaritana. Ele propôs uma troca, me dá um copinho com água, e Ele ofereceu a ela a água da vida, para exatamente ela ter essa saciedade pelo resto da sua vida, ainda que nos momentos de dificuldade. E olha que Ele falava com uma mulher que nos parecia não ser muito fácil, cheio de problemas, várias separações, dificuldades, preconceitos, rótulos. Então, algumas coisas o mundo nos traz e Jesus nos diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Ou seja, o mundo em algum momento pode nos trazer algum tipo de paz, um alívio, mas é um alívio o quê? Fugaz, passageiro, efêmero. Agora, a paz que o Senhor nos dá, ela é real, ela é consistente. Por isso que o verdadeiro refúgio, ele sempre vai ser garantido para aquele que o busca. O Senhor Jesus, Ele diz na palavra através do profeta Isaías, Ele diz: serei achado de vós. É como um pai que brinca de esconde-esconde com o filho. O pai não some da presença do filho. Ele só esconde às vezes o rosto e brinca: achou. Talvez é assim Deus conosco. Ele quer brincar com você porque Ele quer ser achado de vocês. Então, busque, procure, encontre o Senhor, mas se lance nesse refúgio. O Salmo 37, o Salmo 91, 4, vai dizer o quê? Cobrir-te-á com as suas penas e sob as tuas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, quem se refugia no Senhor estará guardado. Esse refúgio, ele é garantido para todos que aqui estão. E num momento de cumprimento de promessas do Pai Celestial para a sua vida, nessa proteção, nós vamos entender o que diz o Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, busque se deleitar no Senhor. Talvez a leitura da Bíblia, num primeiro momento, lhe pareça difícil. Talvez você diga assim: não entendo nada do que a Bíblia está dizendo, eu não consigo, a linguagem é muito difícil. Mas é um hábito. E um hábito, ele, uma vez estabelecido, ele se torna um deleite. Primeiro a disciplina, depois vem o deleite. Então, se deleite no Senhor. Ele é o seu escudo e o seu abrigo. E aqui no Salmo 18, você vai entender uma palavra tão linda que eu particularmente gosto muito. No verso 1, abra aí a sua Bíblia, diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eu te amo, ó Senhor. Comece a declarar. Isso é entender esse abrigo, esse cuidado, esse abraço gostoso do Pai Celestial. E que assim você se sinta protegido, guardado, remediado nesse dia
e que Ele te abençoe rica e poderosamente. Amém, Serginho. Que bênção, viu? Ai, como é bom ser alimentado. Você não fica satisfeito depois que você está com muita fome e aí você come aquela comida tão gostosa? Assim é o alimento espiritual. Às vezes nós estamos secos por dentro, precisando do alimento. Nesse caso, o espiritual. E quando vem uma palavra dessa, um banquete desse, a gente se sente satisfeito, saciado. Fala, ai, agora sim. Agora eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, porque eu estou alimentado, eu estou alimentada. Né? É muito difícil agir, trabalhar, né, Serginho, quando a gente está com fome, quando a gente está fraco. Mas a palavra do Senhor, ela nos fortalece. Dormir com fome nos incomoda. É muito difícil, né, Carol? Verdade. Dormir com fome é complicado. Então, descansar com fome não é bom. Então, receba esse alimento, né, e viva sobre essa palavra do Senhor para a sua vida, porque é Ele quem te garante, é Ele quem te sustenta. E vamos estar orando para que realmente venhamos viver. Eu falo que tem pessoas que são muito boas de Bíblia, sabem muito Bíblia, falam muito bem a Bíblia. Detalhe, só não vivem a Bíblia. Precisamos viver. Sabe o endereço do refúgio, sabe Tudo. o lugar do abrigo, Tudo. mas não vai. Indica para outros, mas não vai. Dorme ao relento, sofre, adoece e ainda assim ainda fica questionando o abrigo, como o abrigo É verdade. Então vamos orar para que venhamos conhecer e viver aquilo que conhecemos. É o mais importante, colocar em prática, porque a palavra de Deus ela é viva. Então vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Deus, que essa palavra tão maravilhosa venha dar frutos na nossa vida, venha transformar a nossa história, que venhamos realmente confiar e viver a Tua verdade para nós. Que venhamos nos preocupar e gastar as nossas energias em cumprir o Teu propósito para as nossas vidas. Que não venhamos ficar olhando ali no telhado do vizinho, olhando ali a atitude do outro e criticando ou comentando, mas venhamos viver uma vida nossa, uma vida do nosso relacionamento com o Senhor. E que venhamos sim olhar para o outro, se há algo, olhar com olhar de misericórdia, olhar com olhar de compaixão. Por quê? Porque assim estaremos vivendo a Tua palavra. Assim a gente vai estar vivendo aquilo que ouvimos, aquilo que pregamos. A Tua palavra diz que no final dos tempos o coração de muitos se esfriaria. Mas eu venho pedir sobre as nossas vidas, que os nossos corações venham estar realmente quentes e sedentos pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje venha dar muitos frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em cada coração, na vida de cada telespectador, seja num leito de hospital, seja numa penitenciária, num presídio, aonde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, não importa, mas que haja transformação na nossa história, que possamos testemunhar do poder da palavra de Cristo. Queremos orar também pelo fim da corrupção, Senhor, pedindo que o Senhor esteja tocando no coração das nossas lideranças, tocando no coração das pessoas, porque a corrupção não é só com relação à liderança. Queremos orar pedindo uma transformação na nossa mente, pedindo uma renovação de mente sobre nós. Deus, que venhamos ser verdadeiros, viver a verdade. Oramos também pelas eleições, que o Senhor venha estar realmente retirando todas as máscaras, para que possamos enxergar a verdade e de maneira consciente e de maneira realmente com conhecimento e utilizando a inteligência que o Senhor nos deu, fazer a escolha correta, não pela nossa emoção, mas olhando a responsabilidade que o Senhor nos dá de ser embaixador de Cristo aqui na terra. Deus, oro também pelas famílias, pela restauração dos lares. Tantas famílias destruídas,
tantos casamentos rompidos, tantas alianças quebradas, alianças feitas diante do Senhor, tanta falta de honra na sua própria palavra. Na palavra da pessoa que vai ao altar, empenha a palavra diante do Senhor e não cumpre. Venho pedir que nessa manhã o Senhor esteja convencendo cada um do pecado, da justiça e do juízo. Convencendo cada um daquilo que fala, de honrar, da importância de honrar, da importância de honrar aquilo que nós falamos. Deus, traga o nosso coração a importância da família, a importância de um lar saudável, sadio, que as casas onde têm sido ringues de brigas sejam transformadas em grandes equipes que caminham juntas, que são umas pelas outras, e oramos pela nossa economia, por esse período de inflação, pedindo que o Senhor esteja trazendo as estratégias. Foi dito em jornais que somente em 2016 isso melhoraria. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode agir já. Deus, milagres é a especialidade do Senhor, porque para o Senhor, milagres é algo natural. Move na nossa economia também. Retira quem tem que retirar e coloque lá também quem precisa ser colocado. Que vá realmente administrar nossas questões financeiras com responsabilidade e competência. Deus, quero abençoar cada um que nos ouve e que possamos realmente pagar um preço de oração pelo nosso país, pela nossa família, que é aquilo que o Senhor nos tem dado, são presentes do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.